Assim, eu acho que os espaços, eles são sempre espaços até que a gente se aproprie deles, né? Até que a gente coloque a nossa personalidade, eles começam a se tornar lugares que a gente reconhece e que nós trocamos emoções, relações. Eu sempre digo que não é só o espaço que nos influencia, mas a gente influencia o espaço o tempo todo. E essa relação ela é muito importante para nos preparar para a vida. Então, desde pequeno, eu reconheci a casa como um lugar onde eu me sentia seguro. Quando fui crescendo, pensando para que caminho que eu ia seguir na vida profissional, eu tinha muita curiosidade sobre design de interiores. E foi a primeira vez que eu tive contato com a profissão, foi estudando, fazendo um curso técnico na ETEC Getúlio Vargas. E aí fiz um curso técnico de 1 ano e meio. Gostei muito. Vi que realmente a gente era capaz de transformar os espaços e pegar algo que até então parecia sem vida e transformar aquilo completamente, dando o uso correto e coerente de acordo com cada função que a gente precisa. Então, se é um espaço comercial, a gente consegue transformar, se é um espaço para viver, para habitar, como é que a gente muda. E que o design de interiores tinha essa capacidade, esse talento. Mas eu ainda não me sentia tão preparado a ponto de assumir essa responsabilidade para servir a outras pessoas. Então eu quis me aprofundar um pouco mais e foi quando eu fiz a graduação. Aí eu tinha aquele sonho de fazer Belas Artes, né? E aí acabei conseguindo entrar na Belas Artes. E aí tive essa experiência profissional por mais 4 anos estudando. E foi quando eu entendi que realmente o meu objeto de estudo era falar de como o espaço influencia na nossa saúde, no bem-estar, nas emoções, no humor. Porque muita gente olha para design de interiores e fala é uma questão estética. E não é simplesmente uma questão estética, é um pouco uma questão estética. Porque existem pesquisas que dizem que nós passamos 90% do nosso tempo de vida dentro de espaços construídos. Então, quando você olha para isso, você fala, tá bom, eu tô na minha casa, eu tô num espaço fechado, eu tô no trabalho, eu tô aqui dentro do escritório, né? Às vezes eu tô num bar, num restaurante, eu tô dentro de um espaço fechado. Se esses espaços não forem concebidos da forma correta para a gente viver aqueles momentos, a gente nunca vai estar tão feliz quanto nós poderíamos estar, a gente nunca vai estar se sentindo tão bem quanto a isso. E ainda quando a gente vai mais longe, um pouco falando que depois eu fiz pós-graduação em Light Design, que eu quis seguir e entender, depois que eu entendi como que o indivíduo se relacionava com o espaço, eu queria entender como que ele se relacionava com a luz, e a gente vê a importância da luz natural, e a gente vê que já que a gente tem tanto tempo dentro do espaço construído, nós recebemos a luz artificial o tempo todo, né? E aí entram outras questões, que nós temos um terceiro fotorreceptor, que isso foi descoberto lá em 2002, aqui, que ele absorve essa energia, ele absorve a luz é um comprimento de onda, obviamente, né? E aí, dependendo da fonte luminosa que você utiliza, você consegue regular ou desregular o seu ciclo circadiano, inclusive a produção de hormônios ou neurotransmissores como dopamina ou serotonina. Isso vai influenciar a sua qualidade de sono, isso vai influenciar o seu dia a dia e o seu bem-estar. Então você percebe como realmente é muito distante e distorcida a visão das pessoas que acham que um profissional, um designer de interiores, pode deixar simplesmente um ambiente mais bonito. Não, ele pode mudar a sua vida e ele deveria mudar a sua vida. Você deveria dar essa oportunidade a ele para que pudesse entender o que é um espaço manipulado por um profissional e que é um espaço que foi feito sem a ajuda dele. Aí o pique começou por um inconformismo, na verdade. Depois que eu tinha passado essa trajetória de estudos, obviamente eu já tinha tido alguns contatos com o mercado, mas uma das coisas que nem eu nem a minha sócia, Márcia, conseguíamos olhar e aceitar era: a gente tem um trabalho legal, a gente sabe que pode mudar a vida das pessoas, mas a gente olha para o que acontece hoje e percebe que de 16 milhões em média de reformas que acontecem todos os anos, 85% são autogeridas. Então você está falando aí de mais de 13 milhões de vezes que as pessoas estão tomando decisões para sua casa, mexendo nos seus espaços, sem auxílio profissional. E a gente falava, se a gente tem a capacidade e o poder de melhorar tanto a vida dessas pessoas, o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo de errado, que a gente não consegue se comunicar com elas? Nem atingir esse público. Por que ainda o exercício da profissão, os escritórios, eles ainda estão simplesmente muito próximos de uma pequena parcela da população, de um nicho de mercado?
E com todo esse povo brasileiro, a gente achava que tinha que conseguir construir alguma coisa que fizesse sentido para pessoas que não têm ou não enxergam tão próximo da sua realidade ou profissional, né? Então, por exemplo, muito engraçado que a gente começou a falar exaustivamente com pessoas que estavam reformando ou decorando, e o tempo todo a gente fazia as mesmas perguntas e ouvia as mesmas respostas. Então, era alguma coisa mais ou menos assim: você está reformando ou decorando? Aí a pessoa falava: estou. Com ajuda ou sem ajuda profissional? Ela: sem ajuda. Mas por quê? Porque custa muito caro. Aí a gente perguntava: mas você parou para pesquisar alguma vez se existia um serviço mais acessível? Quanto custa isso? Nunca. Nunca parei para pesquisar, mas é caro, é muito caro, é fora da minha realidade. Então, muita gente achava, não posso dizer todo mundo, mas muita gente achava que o serviço de um especialista, de um profissional, está completamente distante da sua própria realidade. E a gente falou: poxa vida, a gente tem uma outra ponta, nós temos profissionais que estão o tempo todo buscando maior relevância no mercado, que buscam clientes, que estão formados e aptos a trabalhar e exercer a profissão e precisam de rendimento, porque eles investiram nisso, né? Então eles têm a capacidade de ajudar pessoas que sentem essa dor. Então a gente tem o consumidor que precisa do auxílio, mas acha completamente fora da realidade dele. A gente tem o especialista que está apto a ajudar, mas não está encontrando um encaixe no mercado, né? Então a gente falou: qual que é a melhor forma que a gente tem, o que a gente pode fazer para poder unificar e juntar essas duas pontas para que uma gere valor para a outra. E aí foi nessa busca incessante, nesse inconformismo, por ter diante das nossas mãos, a gente tinha um conhecimento que a gente tinha certeza que precisava ser compartilhado. Eu, como designer de interiores, a minha sócia, ela é arquiteta. Nós, como profissionais, a gente entendia: poxa, a gente sabe muita coisa que todas as pessoas que reformam ou decoram precisavam saber. Então, como é que a gente pode levar esse conhecimento na mão delas? Como é que a gente pode evitar que o tempo todo pessoas que reformam ou decoram cometam erros, comprando uma quantidade de materiais que não devem, fazendo combinações de cores, acabamentos e vestimentos que eles acham que vão ficar boas, mas na hora que colocam dentro de casa, investiram aquele dinheiro que é contado, e aí olham e se frustram, porque poderia ter sido um pouco melhor planejado e a gente poderia evitar esses erros bestas, ou aplicações que não consideram características técnicas do produto, porque o consumidor está lá preocupado com o quanto que ele vai gastar na reforma, e se vai ficar legal ou se não vai ficar. Mas o profissional do outro lado, ele sabe uma série de fatores que ele precisa ponderar para orientar essa pessoa, né? Então a gente ficava preocupado e falando: todo mundo tem direito de ter essa informação, de ter um maior conhecimento na hora de reformar. Como é que a gente pode compartilhar e unificar essas duas pontas? Então foi aí que, fazendo muita pesquisa de mercado, participando por processos de aceleração de startups, insistindo muito em conhecer cada vez mais o consumidor, as dores dele e as dores dos profissionais, que a gente criou a YouPick e aí começou a desenvolver os produtos que existem dentro do guarda-chuvinha dela. Lá atrás, quando eu conheci a Márcia, na verdade, ela tinha um escritório de arquitetura de alto padrão e ela atendia clientes residenciais, comerciais, corporativos, atendia muitos decorados, apartamentos decorados. E eu já conhecia o trabalho dela, era fã do trabalho dela, acompanhava no site. E uma vez abriu uma vaga de estágio dentro do escritório. E aí, aquela coisa, né? Mandei o currículo, etc. Também tinha uma menina da minha sala, na época, na Belas Artes, na faculdade, que já tinha trabalhado com ela, fez a recomendação. E aí, acabei passando na vaga. E aí, foi engraçado que no dia 1, a gente já se deu muito bem, assim. No dia da entrevista, já bateu o santo, né? E aí, acabei sendo contratado, trabalhei com a Márcia por um período ali como estagiário. E depois ficou muito claro que a forma como nós pensávamos era muito próxima. Então, foi aí que a gente foi encaixando os pensamentos, a gente entendeu que existia o inconformismo de ambos pela forma como o mercado era restrito a uma parcela da população e que a gente precisava criar alguma coisa para ajudar as pessoas que não tinham todo esse potencial financeiro de investimento. Então, foi aí que as nossas ideias foram convergindo e nasceu como fruto dessa nossa relação a YouPick mais para frente.
A YouPick, ela nasce primeiro como o que a gente chamava de YouPick Decor Trailer. E por que o trailer, né? Na época a gente sabia, hoje a gente conhece muito melhor o consumidor e a gente faz cada vez mais pesquisa para entender o perfil dele. Mas naquela época a gente não sabia tanto quanto a gente sabia hoje. E o que a gente sabia é que nós precisávamos estar mais próximo das pessoas. E colocamos ele ali uma semana em cada bairro de São Paulo com um modelo de negócio, onde você agendava através do site, verificava a nossa posição ali na data, as datas disponíveis, horários, escolhia o melhor dia que você queria ir lá e ia ter o atendimento ou de um arquiteto ou de um designer de interiores. Então, essa história começa assim. E aí a gente começa a aprender à medida que nós vamos atendendo esses clientes. Chega no final de um ano, a gente tinha atendido mais de 130 pessoas, teve um interesse bem legal, teve uma repercussão legal, a gente criou parcerias comerciais com lojas e conseguiu entender que realmente tinha demanda para aquilo que a gente estava fazendo. Mas nós olhávamos para o modelo do trailer e a gente falava assim, poxa vida, são milhões de pessoas que nós estamos falando que precisam de ajuda na hora de decorar ou reformar. Como é que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas através desse modelo de negócio? E aí a gente começou a procurar ajuda. E nessa ajuda aconteceu a participação em alguns processos de aceleração. Então a gente passou por SP Stars, que é um programa da própria Prefeitura de São Paulo, que faz mentorias, e a gente conseguiu falar com pessoas muito importantes ali que ajudaram a gente a orientar a estratégia de graça. Uma mentoria por mês durante 6 meses. Não sei se o modelo do programa já mudou, mas era assim. A gente passou por um processo de aceleração que chamava Maciça Labs, que era da empresa da Maciça, até que a gente chegou na ACE, que é uma super aceleradora, né? A ACE Startups. Aí você fala, mas conta o que é uma aceleradora. Uma aceleradora de startups, ela é uma empresa focada em desenvolver o seu negócio. É comum que uma startup, quando ela resolve muito bem um problema, que ela encontre o seu espaço no mercado, né? E aí, às vezes, é isso. Você tem ali 2 fundadores, mais uma pessoa, 2 pessoas no máximo, um time compacto. E aí vem a aceleradora para ajudar a colocar o seu modelo de negócio em prova. Quando a gente entrou na aceleradora, o LG, que era o responsável por nós na empresa, que era o Luiz Gustavo, ele falou assim, esse trailer de vocês aí parece uma Maria Mole, esse negócio não fica de pé desse jeito, né? Ele falou, vocês querem lifestyle business? Que é assim, a gente vai arrumar, vai empacotar esse trailer aí de um jeito bacana, vai entender um pouquinho melhor a necessidade. E aí você e a Márcia, daqui a pouco, estão aí tirando 20, 30 mil reais por mês, vai funcionar, cada um vai estar andando de BMW e Audi. É isso que vocês querem? Eu falei, tá bom, muito obrigado, já sei o caminho então. Mentira, ele falou, ou vocês querem criar um negócio que vai impactar 1 bilhão de pessoas e vai mudar a realidade, a forma como elas consomem realmente satisfazer as dores que elas têm. Ele falou, pensem, porque se é isso que vocês querem, não é o trailer. Muito bom. Aí a gente falou, tá bom, LG, mas é o quê? Ele falou, essa resposta é que vocês vão encontrar. Então, isso é que te colocar à prova. Eles colocavam a gente à prova, eles estimulavam que nós fizéssemos pesquisas e conhecêssemos cada vez mais o consumidor. E o tempo todo eles nos apoiavam. E aí a startup ali, a aceleradora, a ACE no caso, ela fez a figura de pai e mãe, né? Então ela falou, ó, vai por aqui, se você não sabe fazer isso eu te ensino, você não tem skills financeiros, a gente chama alguém para ajudar vocês a controlar essas planilhas, vocês precisam aprender sobre marketing, vamos trazer um mentor, né? Eles têm parceria com o Google, então eles têm uma rede de mentores do Google no mundo inteiro que te ajudam. Então eles colocam o tempo todo você ao lado de pessoas que são muito boas naquilo que fazem para ajudar a compartilhar esse conhecimento. Que volta naquele ponto que eu já falei. Por que a gente queria mudar o mercado? Porque a gente acredita que nós, como designers de interiores ou arquitetos, temos um tipo de conhecimento que precisa ser compartilhado e levado a todos, né? Então a aceleradora ela faz exatamente isso. Ela quer que o negócio dê certo, ela pega e traz as melhores pessoas para aquilo, para poder falar, olha, faz assim, não faz assim, senão você vai perder seu tempo. De fato, tudo começa quando a gente se predispõe a colocar 100% de foco no usuário. Então, como eu acredito, a gente não cria nada baseado em ideias, a gente valida hipóteses
testa para solucionar dores reais. E aí, através do fruto dessa solução, é que acontece o produto, que realmente vai ter valor para alguém. Então, acho que esse é um ponto poderoso na nossa empresa, que realmente hoje a gente sabe, através de todas as validações, todos os testes que nós fizemos, que o que nós entregamos gera valor para alguém de uma forma bem clara. O ponto número 2, que é muito importante, é a construção de um time. Um time onde você vai ter a confiança de que eles vão fazer com todo amor, carinho e dedicação que você faria, né? Tudo que existe dentro da nossa empresa hoje, um dia foi feito por mim ou pela Márcia. E eu tenho total consciência de que nesse momento, enquanto a gente está batendo esse papo, várias tarefas que já foram colocadas na mão do nosso time estão sendo executadas da melhor forma possível por eles. Então, atender muito bem uma dor, ter um time que você tem muita confiança e encontrar também pessoas que acreditem no seu negócio, como o apoio que nós tivemos da aceleradora da ACE no passado, e hoje, nesse momento, nós estamos sendo acelerados de novo, só que agora por uma outra aceleradora, que é a Liga Ventures, que também é uma belíssima aceleradora do mercado, que tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento do negócio, realmente na área da tração dele, para que esse negócio decole de forma. E os nossos investidores, né? A gente levantou uma rodada de investimento agora em novembro de 2018, onde a empresa, no período de um ano, ela valorizou 350%. Então... Muito bem. Então, acho que é a combinação de todos esses fatores, né? Atenda bem uma dor, tenha um time competente, não tenha vergonha de pedir ajuda ou de fracassar. Se você errar, só erra quem tenta. Não dá para desistir nenhuma vez. Bom, a YouPick ela nasceu, então, naquela época, em 2016, quando a gente criou a YouPick Decor Trailer, e veio o trailer e teve toda a expertise, todo o conhecimento que nós tivemos junto com os nossos clientes. E aí a gente aprendeu várias coisas. A gente falou, bom, precisamos criar um serviço, então, que tire as dúvidas das pessoas, né? Que destravem as fricções que existem no momento da reforma. E a gente começou a pensar num modelo de consultoria, a melhorar, a evoluir aquele modelo de consultoria que a gente tinha criado no trailer. E aí, com isso, nasceu o que a gente chama de arquiteto de bolso, naquela época. Mas o produto ainda era muito embrionário naquela época, ele era muito embrionário. Mas o que a gente começou a perceber, e naquele papo de que nós possuímos e detemos um conhecimento que tem que ser levado para as pessoas para que elas errem menos, que na atuação profissional do próprio designer de interiores ou então do arquiteto, o tempo todo a gente está conversando com pessoas e orientando clientes e dando aquilo que a gente fala assim, não, mas só dá uma olhadinha aqui, né? Sim. Me dá uma dica. É só um desenho. É só um desenho. Faz um desenho. Exatamente. E a gente não faz ideia do número de pessoas que precisa dessa diquinha, desse auxílio, né? E a gente não faz ideia e não percebe o tempo que a gente investe, o tempo que a gente gasta auxiliando, porque eu acho que a gente tem que ter boa vontade, sim, de compartilhar o nosso conhecimento, mas quando isso entra em algo que às vezes impede a sua evolução profissional, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Nesse momento que a gente está aqui, com certeza existem milhares de profissionais que estão conversando com pessoas e dando consultas, dando consultorias no intuito, pequenas dicas no objetivo de conseguir vender o seu peixe, mas que não vão monetizar com isso e que talvez, por mais triste que seja, não vão conseguir fechar esse orçamento no futuro, né? O que começou com essa conversa e o que teve todo esse tempo investido. Então a gente começou a perceber isso muito latente, né? A Márcia já era arquiteta, já tinha experiência profissional, eu já também tinha alguma experiência profissional e a gente percebia que isso era muito comum e que a gente conseguiria de forma online, melhorando aquele processo, tornar isso uma coisa mais produtizada, que fosse gerar valor para as pessoas. E aí o arquiteto de bolso foi evoluindo, então ele sai, num determinado momento ele sai do WhatsApp e nasce a nossa versão 1, que o atendimento ele passa a acontecer pelo Messenger do Facebook, porque a gente entendia
Mas ele chegou no Messenger do Facebook com um robô que começava a falar com as pessoas. Então foi um passo, foi um belo salto. Esse robô, ele não, até para deixar bem claro, esse robô não é ele que dá dicas, não é ele que fala, não é ele que faz projeto, mas ela chegou com um módulo de inteligência artificial? Um módulo de inteligência artificial, mas para primeiro fazer o cadastro da pessoa, então coisas básicas, né? Então qual é o seu e-mail, qual é o seu telefone, quando você gostaria de falar com um dos nossos profissionais, o agendamento, e depois ele foi evoluindo para entender um pouco mais o perfil, o estilo, o que essa pessoa, quem é essa pessoa e como que o arquiteto ou o designer de interiores precisam entender, o que eles precisam entender dela antes da própria consultoria. Então ele começou com uma pegada de cadastro e hoje ele tem não só a pegada de cadastro e agendamento, mas também de definição de perfil, porque a gente considera diversos aspectos ali nessa interação com o consumidor, a forma como ela fala, o que ela curte, o que ela não curte, quais são os estilos, qual que é o tipo de espaço dela, que é capaz de ajudar o profissional a definir uma identidade, um perfil desse cliente de uma forma mais rápida, né? A gente é capaz de trazer agilidade nesse processo. Então a gente foi para o Messenger do Facebook, a gente trouxe esse robô, e aí não existia modelo de atendimento definido, a gente começava a falar com as pessoas e via o que elas queriam e aí respondia, até que o negócio foi tomando forma e a gente chegou no produto atual, que é, a cada 2 horas de consultoria, a gente consegue resolver um ambiente dessa pessoa. Por quê? O arquiteto de bolso ele é focado numa demanda pontual. Eu vou atender quem precisa de um projeto do início ao fim? Não consigo atender. Eu vou atender quem precisa de um projeto executivo? Não atendo. Mas eu vou atender as pessoas que elas estão numa loja... Você sabe, Silvana, que o consumidor, quando ele está no momento da reforma, ele leva em média 10 semanas. A gente está falando de 2 meses e meio para poder escolher um piso, um revestimento, um acabamento, a cor da tinta, saber se o sofá ou a poltrona vão caber na casa dele. Então a gente está falando de uma jornada do usuário de 10 semanas que um profissional, um especialista, consegue ajudar ele assim. Então eu conheço muito bem o meu cliente, a persona que eu atendo e quais são as dores que eu posso tirar dele. Então, naquele momento que você precisa entender qual que é o melhor revestimento para sua casa, o que combina com o que, se existem alguns aspectos técnicos que precisam ser considerados na hora de você escolher essa ou aquela louça, essa ou aquela bancada, a gente consegue orientar o consumidor a tomar as melhores escolhas, para que ele tenha segurança do investimento dele. Que rejunte o adequado para aquele produto, tudo isso? Exatamente, para que ele não perca o material que ele está comprando. E se a gente olhar, nesse momento existem milhões de pessoas fazendo isso, né? Varejistas de grande porte, cada loja de um varejista de grande porte chega a receber mais de 1.000, 2.000 pessoas por dia que estão comprando, que estão investindo o seu dinheiro sofrido, que ela gastou, tem o sonho da reforma. Tem uma pesquisa da AkzoNobel, já faz uns 2, 3 anos, se eu não me engano, mas ela fala que o brasileiro, ele sonha, ele passa por dia, em média, 30 minutos sonhando com a casa perfeita, né? Então, a nossa população gosta disso, o nosso povo gosta disso e ele merece reformar e decorar de uma forma mais fácil, com menos dor de cabeça. Então, o arquiteto de bolso nasceu para isso. Ele nasceu para gente monetizar, para a gente começar a conseguir cobrar por consultas que a gente vive dando o tempo todo de forma gratuita. Então a gente pega um profissional que está ali precisando trabalhar, um consumidor que vai investir o dinheiro dele na compra de produtos tradicionalmente fazer sozinho e junta as duas pontas e esse profissional diz para ele, olha, as melhores práticas para você fazer isso são assim, as melhores quantidades desse material que você vai comprar são assim. Porque, Silvana, a gente está falando de um nicho de pessoas, como eu já disse algumas vezes, que enxerga o profissional, o designer de interiores, o arquiteto, completamente distante da sua realidade. Agora, a gente pode dizer que pessoas que não têm a possibilidade de investir um determinado valor num projeto não podem ter o direito de conseguir falar com um profissional para cometerem menos erros na hora da reforma? A gente não pode fazer isso, né? O mundo, ele está caminhando para um momento onde tudo é mais abrangente. A gente precisa conseguir atender todos os tipos de pessoas. Existem até, eu estava vendo ontem na TV, uma marca de bonecas negras
que são focadas justamente para o público negro, porque a criança não consegue identificar na boneca branca, não consegue se identificar na boneca branca. Perfeito. Exato. Então, assim, o que existe? Existia um grupo de crianças que não conseguia entender algo, que não conseguia encontrar algo que atende a sua demanda, a sua necessidade. Existe uma parcela muito grande de pessoas, existem milhares de pessoas que não conseguem hoje perceber o quanto elas precisam de um profissional. Então, no dia 1, elas estão lá comprando seus materiais, elas usam o arquiteto de bolso e a gente tem, já posso dizer, milhares de depoimentos que dizem: como você estava antes do arquiteto de bolso? Completamente perdido. Te ajudou a tomar decisões? Ajudou. Você agora, numa próxima reforma, o que você vai fazer? Com certeza eu vou procurar um profissional. Talvez o nosso problema seja que tirar um consumidor que enxerga a figura do profissional muito distante daqui para o ponto B é um caminho muito difícil, mas se a gente colocar um intermediário no meio, né? Olha, é bem acessível, é prático, vai resolver rapidinho e conseguir mostrar para ele o benefício, todo o benefício que essa consulta entrega, no dia 2, na próxima reforma dele, como ele já não teve tão trauma, como ele não gastou dinheiro da forma errada aqui e não fica com medo de fazer de novo, ele vai querer reformar mais rápido na próxima vez. E ele vai querer contar com uma ajuda profissional, porque a gente sabe que se acostumar com o que é bom é muito fácil. Então, uma vez que eu atingi um objetivo dentro de casa e falei: nossa, agora ficou bonito, agora ficou legal, olha como eu me sinto bem, eu duvido que os nossos clientes, da próxima vez, eles vão reformar o Valdão Coraz sem buscar uma ajuda profissional. E a gente ouve de vários deles: olha, vocês fazem projetos completos, ponta a ponta, porque da próxima vez eu vou querer fazer. E a gente fala: olha, o arquiteto de bolso não é quem vai te atender nesse momento. A gente é focado em soluções pontuais. Mas nós temos uma rede de parceiros que nós podemos indicar para você, ou até se você pesquisar, você com certeza vai conseguir sempre encontrar um arquiteto ou um designer de interiores próximo de você. Mas a gente realmente até gostaria de ter um número maior de recomendações do que a gente tem, porque agora que a gente já tem 18 meses de empresa, os nossos clientes que reformaram uma vez começam a voltar e começam a pedir indicações de quem pode fazer uma obra completa para ela, né? E isso eu não vou conseguir resolver. Eu estou ali online para fazer essa consulta e para orientar esse consumidor. Agora, a bronca que tem ali na obra, do projeto executivo, do dia a dia, a gente precisa de um profissional acompanhando o tempo todo, né? Senão vai dar errado e eu quero que dê certo. Bom, vamos lá. Primeiro que o nome, essa é engraçado, né? O nome, ele nasceu o produto nasceu, a gente precisava dar um nome e as características que a gente olhava no produto que foram que criaram este nome. Então a gente falava: poxa, tá sempre na palma da mão, tá sempre ali acessível para a pessoa. Ela pode pegar o celular e vai estar no bolso dela, vai estar na mão dela. Então a gente sabia que o bolso fazia sentido. Né? A gente queria criar essa ideia de solução prática, fácil e ágil. Agora, a questão entre arquiteto e designer, ou arquiteto ou designer, é que não dava para ser arquiteto e designer de interiores de bolso. Designer de interiores de bolso é uma nomenclatura extensa, também não ficava um name muito legal. E arquiteto de bolso, ao soar nos ouvidos, a gente mais uma vez fez pesquisa com uma série de clientes e a gente percebeu que eles assimilavam isso de uma forma bem positiva, que dava para entender qual era o propósito do produto. Então, foi assim que ficou. Bom, hoje a gente está chegando em alguns números que me trazem muita satisfação, né? A gente está nós estamos em vias de bater agora mais de 3.000 horas de consultorias realizadas. E como a gente fala, startup ela sempre cresce de uma forma exponencial, né? Então não é porque, por exemplo, eu atendi 100 clientes nesse mês, que no próximo eu vou atender 102 ou 110. Eu atendi 100 nesse mês, eu posso atender 200 no próximo, eu posso atender 400 no outro, eu posso atender 800, 1.600 e vai multiplicando, dobrando muito rápido. Então a gente chegou nesse número, nessa curva de crescimento, estamos batendo agora na próxima semana 3.000 horas de consultoria. E a gente tem um planejamento que até o final do ano nós devemos estar fazendo mais ou menos 5.000 horas de consultoria por mês. Então aí já muda o escopo.
Mas neste momento a gente tem ativos mais de 50 arquitetos ou designers de interiores, que enquanto a gente bate esse papo aqui, se eu abrir o meu celular, a gente vai conseguir ver uma porrada de um montão de consultoria acontecendo ao mesmo tempo. E a estimativa que a gente tem para o final do ano é que a gente consiga ter mais de 300 colaboradores atendendo diariamente. Bom, aí está a nossa cereja do bolo, né? Acho que todo mundo já entende hoje que a gente está num momento em que a tecnologia é latente em todos os mercados. E que a tecnologia ela nunca é a solução, mas ela é um meio para alguma coisa, para você alcançar um objetivo de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida e mais assertiva. Quando a gente entendeu que nós tínhamos um modelo de atendimento na hora, aí falou, puxa vida, mas a gente precisa de algumas ferramentas que nos auxiliem para que a gente se torne mais ágil, né? Ele falou, essas ferramentas existem? Parte delas não existia. Então, por exemplo, até quando eu vou falar para você, cliente, olha, acho que esse piso é o melhor para tua casa, você tem que comprar X metros quadrados deles. Então, a gente desenvolveu uma listagem de produtos que ela é muito rápida, né? Ao invés de você ter que criar um memorial descritivo no Excel ou numa ferramenta mais manual, a gente tem uma listagem de produtos que em 2 cliques você adiciona um produto na lista e compartilha com o seu cliente. Produto, quantidade e preço, onde que ele vai comprar isso, né? Isso é uma das ferramentas que nós utilizamos dentro do serviço do arquiteto de bolso. Tanto essa ferramenta, quanto a outra ferramenta de visualização que a gente dispõe, quanto outros produtos que nós estamos criando nesse momento, focados na demanda de tornar a atuação profissional mais eficiente e mais rápida, a gente percebeu que, poxa vida, se a gente conseguiu criar uma metodologia de consultoria que resolve problemas tão rápidos, porque ela usa ferramentas tecnológicas que nós criamos, por que a gente não disponibiliza essas ferramentas para todos os profissionais do mercado, para que eles possam se apropriar disso e então passarem a ser também mais eficientes no seu próprio negócio? E aí, quando eu e a Márcia falamos sobre isso, a gente falou assim, essa é a verdadeira revolução. Porque se aproximar das pessoas com um modelo mais acessível e mais prático é muito legal, cumpre o nosso propósito. Mas o nosso propósito é maior que isso. O nosso propósito é democratizar o acesso ao profissional. E eu posso democratizar esse acesso, seja através do arquiteto de bolso, que é um modelo de consultoria, ou seja através de potencializar e capacitar com essas ferramentas tecnológicas qualquer designer de interiores ou arquiteto que queira prover um atendimento mais rápido ou com ferramentas que ele não possui dentro do seu escritório, do seu dia a dia. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo é criar uma versão desses produtos de uma forma que ela tenha a capacidade de atender a todos os profissionais, né? Atualmente, o que a gente dispõe dentro da empresa são as primeiras versões de produto. E como toda primeira versão, ela ainda tem os seus problemas, as suas possibilidades de melhoria, né? Ela precisa se tornar ainda mais capaz de atender um grande número de acessos simultâneos. E tudo isso a gente aprendeu ao longo desse ano com tudo que o arquiteto de bolso exigiu dessas ferramentas. Agora, com todo esse aprendizado e com toda essa construção de tecnologia que a gente fez, agora eu vou conseguir entregar isso na mão dos profissionais para que eles também possam se apropriar dessas ferramentas e tornar o seu trabalho mais eficiente. Então, a gente espera, porque está dentro do nosso roadmap, mas que até o final desse ano a gente consiga fazer uma série de lançamentos de produtos no mercado que vão estar à disposição de qualquer profissional que queira usar para atender melhor o seu cliente ou para trazer uma ferramenta nova que vai alimentar a jornada de contato dele, que vai tornar a sua ação projetual mais prática, que vai tornar a sua ação de recomendação de produtos mais fácil, né? Então, acho que é aí que eu falo que é a verdadeira revolução, porque nós temos mais de 100 mil profissionais ativos nesse mercado, né? Trabalhando e atendendo pessoas. E eu sei que a gente pode, através de um modelo de consultoria, ter muita gente colaborando conosco. Talvez, se a gente voltar para sentar para tomar um café daqui 2 anos, eu diga para você, olha, Silvana, já estamos aí com 5 mil na base, com 10 mil na base, fazendo consultoria, estamos fazendo milhares de consultorias.
Mas para ser uma mudança extrema de mercado, a gente precisa capacitar todo mundo que está buscando o cliente, que está atuando dessa forma, às vezes de um processo meio ineficiente. Sabe por que processo meio ineficiente? Meu pai falava uma coisa para mim. Ele falava, custa caro aquilo que não tem valor para a pessoa. E a nossa ação projetual hoje, muitas vezes não consegue ser reconhecido o valor dela pelo consumidor final. Porque é muito distante dele, ele não reconhece o valor daquilo e nós somos ineficientes nos processos, perdemos muito tempo fazendo coisas manuais, que poderiam ser tarefas automatizadas. E a gente, como profissional, poderia ficar focado exatamente ali nas nossas competências técnicas e artísticas que vão fazer a diferença dentro de cada projeto, né? Se a gente olhar para o mercado nos últimos 10 anos, o custo da impressão 3D declinou, o custo de nanotecnologia declinou e o custo da contratação profissional de um arquiteto ou de um designer de interiores para o consumidor final é muito caro. Então, não estou falando que todo mundo tem que trabalhar de uma forma acessível, não, mas eu estou falando que quanto mais clientes você puder atender e quanto menos trabalho, quanto mais menos tarefa manual você precisar fazer em atividades repetitivas, você melhora o seu processo de trabalho e você consegue ter, então, monetizar isso de uma forma melhor, mais exponencial, crescer mês a mês, né? A gente tem aí, por exemplo, Conta Azul, que acabou conseguindo melhorar o dia a dia de centenas de empresas, né? A gente tem no Conte, por exemplo, uma startup que eu amo, que ela revolucionou a forma de contadores a realizarem o seu trabalho, trazendo inteligência artificial, Big Data, que os próprios contadores nos seus próprios escritórios podem utilizar dessa plataforma para poderem se tornar mais rápidos, né? Então, por que não? Eu acho que o mercado de arquitetura e design de interiores falta isso para ele. Falta a gente criar ferramentas para atuação profissional. E com o aprendizado que nós tivemos ao longo desses 18 meses, a gente vai agora disponibilizar, espero aí que a gente consiga fazer todos esses lançamentos até o final do ano, mas a YouPick, assumo esse compromisso com você, de que a YouPick, ela vai se tornar uma empresa que o tempo todo fornece soluções tecnológicas para melhorar a vida do profissional. O mercado mudou. A demanda, o que os consumidores querem, está sempre mudando. Não pensem em criar serviços baseados em ideias. Pensem em criar serviços baseados nas dores dos usuários. Sempre vai ter espaço no mercado para quem solucionar muito bem um problema. Então a gente não precisa ter medo. Eu quero trabalhar nesse mercado, eu quero ser designer de interiores, eu quero abrir uma loja, eu quero abrir um escritório, eu quero fazer o que for. Não é porque tem um gigante que você não tem a possibilidade de ter sucesso. E não é porque tem alguma empresa já muito tecnológica no mercado que você não tem a possibilidade de ter sucesso. O sucesso é resolver bem um problema de alguém. E aí encontrar mais pessoas que também precisam que esse problema seja resolvido. E para isso, a gente precisa de conhecimento. Uma das coisas que nós mais valorizamos dentro da empresa é o quanto a gente consegue evoluir o nosso time com conhecimento. Então, a gente tem lá profissionais que são formados, que fizeram graduação, que fizeram pós-graduação, até que fizeram mestrado ou doutorado, e porque o conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar da gente e é só ele que pode nos levar para o próximo passo, né? Então, eu percebo quem era o Daniel quando eu estava no começo da minha carreira e tinha feito um curso técnico. Eu percebo quem era o Daniel após a graduação na Belas Artes e eu percebo quem era o Daniel após a pós-graduação na Belas Artes também, que foi lá minha segunda casa, né? Então eu consigo perceber, olhar hoje para trás e ver a evolução profissional que cada uma dessas experiências me trouxe e como elas me levaram a um próximo estágio. Então eu digo assim, nunca parem, estudem. Estudem não só o seu objeto de estudo, mas como as teorias de T-shaped de conhecimento dizem, a base do seu conhecimento e o topo dele. O quanto mais você tiver conhecimentos diversos em cima, além do design de interiores, do seu objeto de estudo, você se torna um profissional mais completo, né? Então seja curioso, procure conhecimento. É muito difícil a gente passar para o consumidor final o valor de um serviço, né? Porque ele é intangível. Colocar um produto na prateleira do mercado e falar ele custa tanto é uma coisa. Agora, mostrar que você pode oferecer a melhor solução dentro de um serviço para aquela pessoa é muito difícil.
E no final do dia nós somos prestadores de serviço e existem milhares de pessoas fazendo as mesmas atividades que nós fazemos. Então, como você se diferencia vai ser composto pelo conhecimento que você tem, e é esse momento de estudar muito, e depois o por quanto você consegue se diferenciar e diferenciar suas experiências sendo muito curioso e fazendo coisas diversas que vão te trazer repertório. Tá? Então busquem isso sempre e muito boa sorte para vocês agora que estão começando a jornada ou que já estão no mercado de trabalho. Eu me coloco à disposição de todos que virem este vídeo, caso queiram conhecer de perto a nossa empresa, o trabalho que a gente tem feito na YouPeak ou o trabalho que a gente tem feito no Arquiteto de Bolso. Convido todas as diretoras da BD, convido todas as organizações que existem, que estão no nosso mercado. Eu acho que nós temos todos o mesmo objetivo de atender os nossos clientes, mas às vezes a gente fica com umas coisinhas meio bobas aí no meio do caminho e a gente precisa encontrar e se unir de uma forma que profissionais que trabalham com arquitetura e design de interiores e até mesmo os próprios engenheiros, todos eles têm a sua importância dentro do escopo de uma reforma, de uma obra. A jornada é composta de várias etapas, então cada um é um pedacinho do Lego que a gente vai encaixando. Não faz sentido, e eu digo isso para você, Silvana, porque eu acordo todo dia pensando nisso, não faz sentido que engenheiros, arquitetos e designers de interiores se vejam de uma forma separada. Nós todos fazemos parte de uma coisa só. É o problema da reforma, é o problema da construção. Então, se a gente estiver junto e se a gente pensar junto e conseguir trocar ideias de uma forma transparente, não só a gente vai crescer o nosso mercado e a nossa atuação no mercado, como todas as pessoas vão ter maior clareza da importância profissional. Que a união faz a força. Exato. Simples assim. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Ser disruptivo é legal quando você traz uma nova tecnologia. Agora, ser disruptivo quando você não colabora com pessoas que estão buscando os mesmos objetivos, a gente só tem a perder. Vários serviços mostram pra gente hoje o quanto o compartilhamento é importante. A única forma de você crescer é compartilhando. Então, por isso que eu digo para todos vocês que assistirem isso as nossas portas estão abertas. Nós estamos sempre aptos a responder todas as perguntas, dúvidas. O que nós queremos fazer e o meu sonho é que daqui a uns 20, 30 anos a gente olhe para esse número que em 2018 era de 16 milhões de reformas, 85% autogeridas, e consiga reduzi-lo drasticamente. O meu sonho é que toda pessoa que reforma ou decora possa ter durante essa jornada um profissional auxiliando. E aí quem vai escolher quem é o melhor profissional para participar deste momento é o próprio cliente e cada um de nós oferecendo o nosso serviço da melhor forma possível.